Deixa eu trazer uma outra questão aqui também, né? Que a gente foi puxando da internet algumas informações, né? E o que acontece aqui, né? A gente tem um vídeo que ele mostra as diferenças entre o jogo e o filme. Eu vou puxar, a gente vai tentar de novo aquela magia que eu ainda não descobri qual é, de fazer funcionar o áudio dos vídeos, né? Então, vamos tentar aqui. Eu fico procurando para ver se ele aparece em algum lugar, mas não aparece nada para mim aqui, já. É uma coisa impressionante, né? Vamos lá. Aqui, pã, né? Ele devia aparecer alguma coisa, tenho certeza. Não há áudio nenhum para você, né? É um vídeo meio longo, né? Aliás, um vídeo bem longo, né? Será que eu estou no lugar certo? Gil Oliveira, eu terei pego o vídeo certo? Aí eu já não sei. O moço é uma aqui, gameplay. Aqui. Ele está jogando aqui. Aqui no jogo, né? Tô achando, Ju, que é muito longo esse vídeo aqui, né? Que faz essas relações, né? Então Justo. Vai ter um contexto a mais, né? Relativo à série. Então, nessa cena, por exemplo, é aquela que ela vai presentear o pai pelo aniversário com um relógio. Sim. E aí tal. Né? Tem todo um lance afetivo com esse relógio, né? Por que ele ainda usa 20 anos depois um relógio parado? Né? A filha que deu, no aniversário, no dia que aconteceu tudo. Mas aí na série, né, nesse primeiro episódio, já apresenta um contexto maior, né? Quando ela vai para a escola e depois disso vai lá no relojoeiro lá, e aí a esposa do cara, ou sei lá, né, uma mulher ali que está acompanhando o relojoeiro, né, fecha tudo, já fala para ela ir para casa, então já começa aquele caos, né, em todo esse lance, né, deles estarem em casa, né, de presentear com o relógio. Também tem lá o café da manhã, que ela pergunta quantos anos ele está fazendo, que vem o Tommy, né, o irmão, conversa um pouquinho, e isso vai aprofundando a relação afetiva que a gente tem com os personagens. É um vídeo bem longo esse, né? Ao invés de passar o vídeo, então, eu vou puxar aqui uma outra matéria que a gente encontrou que fala exatamente das diferenças entre o game, né, e a série. E aí, Gil, a gente tem um pouco de spoiler aqui, então você que não viu ainda o primeiro episódio tem que correr para assistir, porque a gente vai falar de algumas coisas, né? Mas o vídeo foi divulgado pelo canal El Analista de Bits, né? Ele destaca as principais semelhanças e diferenças entre o jogo e a série, né? É interessante ver como algumas cenas foram recriadas fielmente, Ju, né? Bem como a presença de objetos que foram tirados diretamente do jogo para servirem como elementos cenográficos ali na narrativa da série, né? A diferença mais notável fica, como você já falou, Gil, por conta da falta dos esporos, né? Que é um dos principais elementos que está presente no jogo, e a gente vê de maneira diferente lá na série, né? Que é a pessoa tirando aqueles microtentáculos ali, que são horrorosos, né? Que tem uma impressão muito tensa ali, né? É o seguinte, numa entrevista, o Neil Druckmann, que é criador do jogo e roteirista da adaptação The Last of Us, disse que há certas adições que fizemos ao programa, das quais eu gostei muito. Queríamos evitar fazer uma série sobre zumbis, que a gente estava até falando aqui que não é o caso de puxar o The Walking Dead, Zumbilândia e outros do gênero, né? Temos os esteladores que ajudam a nos separar. Sobre os infectados, conversamos muito sobre como seria esse vetor, porque havia certas coisas do jogo que nós tiramos. E aí ele continua. O jogo tinha esporos no ar e as pessoas tinham que usar máscara de gás. E decidimos, no início, que não queríamos fazer isso com a série. Eventualmente, essas conversas nos levaram a esses tentáculos, né? É legal ver isso, Gil, porque eu imagino, né? O cara fala assim, gente, ninguém mais aguenta máscara, ninguém quer usar máscara, ninguém quer ver gente usando máscara, né? E aí você fala, vamos dar uma aliviada, gente, né? E eu acho que a solução visual dos tentáculos, né, ela é muito criativa, né? Ela puxa um pouco para coisas que a gente já está mais acostumado, até se tem os vampiros aqui, né? Mas eu acho que ainda assim ela está dentro de um universo que nos parece factível, se a gente imaginar que a narrativa do jogo possa fazer sentido de fato, né? Não só como ficção, né? E fica interessante esse modelo, né? Sim, então, até nas justificativas, né? Então, na entrevista, para casar com a entrevista,
com essa questão do próprio fungo, né, tomar parte, né, do corpo da pessoa e se tornar aí uma simples marionete, né, que o fungo domina o cérebro, a visão, né, de uma pessoa lá na parede, né, que ficou uma arte maravilhosa e assustadora quando a gente viu, né? Então, ali aquela cena quando eles, né, chegam num espaço que já tem ali uns esporos e tal, mas aí vê, né? Você visualiza que o fungo tomou conta de todo o que antes tinha sido um ser humano. Então, né? já é um começo. Eu não sei se ela vai ser conduzida num sentido de terror, né? Que, de certa forma, o jogo ele vai ter um pouco desse contexto. Eu sei que, né, cada um vai ter um nível, né, do que vai ser designado terror, mas vai ter esse contexto tenso, mas as relações humanas, elas são mais tensas, né? Que nem quando a gente fala o pior inimigo não é o que tá lá morto, é o que tá vivo. Sim, pois é, né? Tem uma outra coisa também, Gil, que a gente puxou aqui em relação a essas diferenças, né? Que é o fato de que no jogo original, o mundo todo, ele começa a perder o sentido, né? Através do surto do fungo Cordyceps, né? Que é lançado a partir de 2013, que é o mesmo ano do jogo, né? O jogo ele dá um salto, ele vai até 2033, que é quando a gente vê lá o Joel, que na série está com o Pedro Pascal, né? E curiosamente, na série, o que eles fizeram? Eles jogaram, ao invés de 2013, que foi o ano de início do jogo, eles jogaram para 2003. E é bem bacana, porque eles contextualizam um pouco aquela questão também da guerra, né? Que você tem lá o Desert Storm, né? Que é o Tempestade do Deserto, que foi aquela guerra com o George Bush, né? Aparece efetivamente a figura do Bush, aquela coisa bem retrógrada que foi essa condução um pouco mais à direita da postura aí do governo norte-americano de época, né? Isso depois teria desdobramentos no mundo, como a gente sabe, né? Alguns até bem terríveis, né? Mas ele joga isso no 2003, porque quando ele joga 20 anos na frente para a atualidade, a série cai em 2023, exatamente o momento que vivemos. Isso é uma coisa muito bacana, de fato, né? E a entrevista, acho que é em 1968, se eu não me engano. Era alguma coisa assim. Não, é em 80 a entrevista. Ah, 80? Né? É em 80. 86 e eu falei 68, será? Não, quando começa o filme, que para quem tem não viu ainda, né? Que tem um ano e aí tem show, eles lá, né? trocando uma ideia, falando dessas questões, do que poderia virar. E aí tem esse contexto do 2003 e depois, 20 anos depois, Pedro Pascal continua um gato. Muito bem, né? Olha só, eu tenho aqui também, nesses primeiros minutos do game já te jogavam em uma montanha russa de emoções, a série aprofundou ainda mais a relação entre o Joel e a sua filha Sarah, que é vivida pela Nico Parker, né? No jogo, você controla a garota na noite em que os dois fogem. Né? Noticiários de TV e barulhos na rua indicam que deu tudo errado, né? E aí, na série, diferentemente, a gente vê o cotidiano entre o pai e a filha de forma muito mais envolvente, existe uma relação de amizade profunda entre eles. Como você falou, a filha ela é muito caridosa, muito carinhosa e próxima com o pai, quer tirar o pai da fossa, quer trazer vigor e ânimo para ele, conserta o relógio dele que ele ganhou na guerra, justamente na guerra do Desert Storm lá, né? E aí ela também é próxima lá dos vizinhos, que são os Adler, que é a primeira vez que ela se confronta lá com o vírus se espalhando, né? E também, né? Aparentemente a gente não vê o Pedro Pascal com o rosto coberto na série, essas das coisas que a gente já falou aqui também, né? No original The Last of Us, o jogo, né? A infecção pelo Cordyceps se dá pelos esporos. Aí você tem que jogar com o personagem com a máscara o tempo todo. Isso, inclusive, é parte da narrativa do jogo, que é ficar com a máscara. Todo, mas tem esse lance do onde tem, você já vai equipar. Lá, né? Exatamente, né? E aí, justamente na série, como a gente já falou, né? Não tem os esporos, tem outra forma de infecção, né? Os monstros espalham essa infecção por meio das tais gavinhas, que são aqueles tentáculos que saem pela boca do sujeito, né? E qualquer toque, não precisa sugar, né? Você não precisa devorar o outro, mas qualquer toque daquelas gavinhas faz com que você tenha a infecção e avance no estágio de decomposição. Tem também ali que a Ellie, que é vivida pela Belle Ramsey, como a gente já falou, né, continua sendo uma peça importante, tanto no jogo
quanto na série, né? Aí ele tem lá supostamente o sangue que permite talvez a cura para o problema do Cordyceps, né? E assim como no jogo, a garota é escoltada pelos vagalumes. A gente falou no comecinho do programa, para você que não acompanhou, quem são os vagalumes, que é uma espécie de grupo paramilitar ali que luta, é uma resistência que luta contra essas estruturas das cidades que são altamente vigiadas, né? E são eles que levam a garota até o Pedro Pascal, até o Joel, né? Para conduzir para outro lugar, né? Enfim, né, tem uma coisa também bacana aqui, que é uma coisa que não existe no jogo, que a Ju comentou também, que são as músicas que aparecem na série, inclusive no final, né? Olha, aquele final com um tipo de música remetendo a uma época, eu falei, cara, agora você conquistou geral, incluiu ali essa, né, a música e um contexto e a nostalgia. Ali você conquistou até os nerdola que ia reclamar. Justamente isso que a Ju está falando, né? O que a gente tem ali? Olha só, né? Os grupos eles se comunicam através de sucessos musicais de diferentes épocas. Aí a gente vê isso lá no filme, né? Se a música é dos anos 60, significa que novidades importantes estão chegando por aí, né? E que devem auxiliar as pessoas, ou enfim, né? Se a música é dos anos 70, significa que está tudo em ordem, não há novidade nenhuma, né? E se é dos anos 80, e como disse a Ju, aparece ali no final do primeiro episódio, né? Problema. A gente está com encrenca chegando ali, e vai ser encrenca em dobro, como dizia o Jesse James, né? Eu não cheguei a assistir o Stranger Things 4 na época, né? Eu fui assistir esses tempos aí. E essa relação da música e até vou dizer, né? Vou ousar dizer da musicoterapia, né? Dessa música que tira a gente desse lugar desconfortável ou de uma crise para trazer um horizonte bom. E aí, relacionando com esse final, né, do primeiro episódio de Last of Us, com uma música de anos 80, né? Ao mesmo tempo uma nostalgia, ao mesmo tempo essa memória que pode ser boa, mas que significa, ó, estamos com um problema, querida, a gente vai ter que correr. Então, essa relação, né, que a música tem feito, principalmente nas séries, né, e aí é esse o contexto, né, eu sei que no jogo vai ter esse lance emocional e tal, mas nas séries tem batido muito para várias idades, né, mesmo que Stranger Things tenha atingido ali os adolescentes, as crianças, os adultos e tal, né, cada um com um contexto, mas você pegar aquela música da Kate Bush, né, que foi o pan, né, do Stranger Things 4. E aí você fala assim, cara, a mulher, a própria Kate Bush devia estar sozinha ali de boa, pá, de repente, um monte de gente querendo saber da música. Né? Calma, gente, pera lá. E de certa forma pode ser, né, que aconteça com algum estilo de música, ou mesmo a própria, né, a valorização da indústria de música de games. Tem muita gente que, às vezes alunos, né, os alunos nossos, né, eu vou incluir, porque tem bastante professora, educadora por aí, né, no nosso bate-papo aqui, né, e muitos deles vão falar assim, eu quero muito trabalhar com games, e aí, né, como que a gente faz essa indicação? Eu quero trabalhar com música de games, eu vou trabalhar ali como um ator ou uma atriz que vai fazer esse papel ali, ou que vai dar a voz original ou a dublagem, que tem a ver com esse personagem do game. Então, são muitas possibilidades. Ju. E aí a gente vai também puxar aí para outros papos que tem a ver com a conversa de hoje. Ô, Ju, a gente tem manifestações aqui, a gente está chegando no final do programa, mas eu quero ler essas mensagens aqui. O Osmar Ribeiro, de Andrade Ribeiro, escreveu aqui, boa noite, Rio Verde, Goiás. Bem-vindo, Osmar de Rio Verde, em Goiás. Obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Lembrando que esse programa acontece toda sexta-feira, das 9 até as 10 da noite, que significa que estamos chegando ao final aqui. E tem mais informações aqui, olha só que legal, Ju. Né? O Abner Pereira colocou aqui, né, Abner Pereira Leandro, eu gostei o quanto eles valorizaram a Sarah. Nesse ponto, superou o jogo e você está coberto de razão, Abner. Obrigado pelas suas impressões do nosso programa aqui, né? Veio aqui o Pedro Resplandes para me tombar, né, e concordar com você, Ju Oliveira, que a entrevista foi em 1968. Eu contesto, eu quero uma informação escrita, impressa, auditável. Impressa, auditável.
Pode ter Olha, falta certeza de que nada. a informação é de 1968. Obrigado, Pedro. De fato, assim, é bom a gente ter gente acompanhando, porque as pessoas vão balizando. E se o cara fala alguma bobagem muito crítica, você, não, Carl, você está muito Pera lá. errado, né? Pera lá, né? Olha só. Né? E o Abner também fala aqui, né? A atriz, mesmo sendo bem diferente fisicamente, foi muito fiel na interpretação em relação E à isso série eu vou original. dizer para Ellie, para Sarah, Verdade, sabe, para o verdade. Tommy, né? Uhum. Que para muita gente, tá diferente fisicamente. Mas e aí? Né? A interpretação, ela tá ótima. Né? Isso A aí. maneira que a gente se conecta com esse personagem, tendo jogado o game ou não, é esse o rolê. A Isso Patrícia, aí. ela complementou falando que é Instituto Federal mesmo, que ela tá em Ela falou, a gente SC, passou aqui Santa rapidinho, né? Isso, muito Catarina, bem. e Obrigado pela mencionou as participação, informações Patrícia. sobre a música, né? Esse contexto Sim, musical, vamos eu chegar achei daqui a da hora. pouquinho, Ju. Boa. Deixa eu ir lendo que todo mundo que está aqui, porque tem bastante observação. O Abner volta aqui para dizer também que no jogo você fica somente em alguns lugares com a máscara. Sim, verdade, né? Mas é um elemento importante na história narrativa do jogo e que cria uma certa tensão também. Os caras abriram a mão disso, né? E a querida Patrícia, que vocês mencionou há pouco, está falando aqui, gente, eu nasci em 76 e fico viajando nas músicas desse episódio. É muito legal, né? O Luiz concorda com ela e diz o quê? A nostalgia bateu forte. Por fim, Ju Oliveira, leia aí a observação da Patrícia que você falou em relação à questão da música. Né? Ju, a música para mim foi algo que me trouxe identidade com a história. Principalmente porque acabamos de viver uma pandemia. O caos social, quando o risco da existência chega, é bem isso. Né? Esse É isso aí momento dessa mesmo, hein? crise, esse momento do e agora, e amanhã, né? No contexto Deu da ruim! série, quando a Ellie está na escola, né? A professora está passando lá a matéria, nanana, e como professora eu já ali atenta, né? Aí blá blá blá. E ó, gente, estudem, né? Na próxima aula vai ser conteúdo, nananã. E você fala assim, cara, dentro de um contexto, você não sabe se você vai estar vivo amanhã. E você está aprendendo a fórmula de Bhaskara. Entendeu? E no momento da pandemia, né, ali do isolamento, a gente nas aulas online, a gente precisa se reformular e até esse contexto, né, pós-pandemia, o retorno das aulas, a gente precisa sim se reformular porque a existência ela tá dessa forma. Né, a qualquer dia, sei lá, agora eu vou falar no contexto pessoal, né? Um lance lá de conselho de classe. Ah, mas foi viajar com a família, mas e os estudos? Eu só olhei e falei, gente, num contexto que a gente não sabe se esse familiar vai estar vivo amanhã, eu vou mesmo me importar? Né? Sabe? A gente precisa dar esse contexto, né? Entender o que está rolando. Quando voltar dessa viagem, vai correr atrás ali, né? Desse conhecimento, vai ter uma reposição de faltas, o que vai poder acontecer, quais possibilidades a gente vai gerar para essas pessoas. Vai rolar, né, Gil? Tem Olha que só, ser.